Ó, o Nilson César e o Vampeta, eles estão lá em Itaquera. E a minha primeira pergunta vai pra você, Vamp, porque é inacreditável o que jogam Renato Augusto e Paulinho, cara. A batida na bola do Renato Augusto pra esse segundo gol do Paulinho e o Paulinho, todos os jogos que ele entra fazendo gol e decidindo, são dois caras que, apesar da idade, podem ser decisivos esse ano no futebol brasileiro, Vamp? Você que já esteve lá dentro? Com certeza. Boa noite, né, Pilhado? Boa noite a todos aí na bancada do Canelada. Com certeza, o Paulinho, você vê que ele começou a famosa, a nova gíria, né, minutagem, né? O Paulinho começou a ter mais minutos, começou a sair jogando, né? Já fez gol contra o Ituano, marcou gol hoje, sofreu pênalti, vai ganhando condicionamento físico. O Renato Augusto também tendo sequência de jogos, né? Eu acho que o William precisa ter a sequência de jogos também. A gente não sabe, o Flávio falou aí que é muito incômodo na ponta do William, mas se tiver inteiro, tem que botar pra jogar, pra ganhar esse condicionamento físico, né? O Roger Guedes altera as boas e mais partidas, é mais novo, de vez em quando ele fica no mundo de Nárnia, ou de vez em quando ele acorda pro jogo. Na noite de hoje, ele estava no mundo de Nárnia, no mundo da lua, né? E em relação à idade, você falou aí, são caras que se cuidam, são casados, bem casados, né? Não tem histórico de estar em noite, nada. O histórico do Paulinho é muito bom, do próprio Renato Augusto. O Corinthians hoje fez um bom primeiro tempo, né? Até o Nilson perguntou qual a nota se daria. Eu dei pro primeiro tempo do Corinthians, pro conjunto, nota 9, pro Renato Augusto, nota 10. O Renato Augusto vai subindo a cada jogo de produção, vai ganhando condicionamento físico, é um cara que é diferenciado mesmo, mas o segundo tempo o Corinthians cai, né? Caiu, recuou, eu não sei se isso é o psicológico mesmo para tentar defender o resultado, né? E por pouco não acontece o que aconteceu contra o Santos. Só que o Corinthians só perdeu um jogo no campeonato, que foi pro Santos, que é um clássico, pega as equipes menores, faz o que tem que fazer, né? Fez hoje contra o Mirassol, mesmo passando sufoco, fez isso contra o Ituano e vai somando os seus pontos para classificar. Nilson, me escuta? Opa, alto e claro. Nilson, você costuma falar, né, dessa atmosfera do estádio, e você sempre chama atenção que esse Corinthians cresceu desde que jogou em casa com torcida. Qual foi a atmosfera hoje em Itaquera? E eu faço para você a mesma pergunta. Com esses dois caras em boa fase, o Corinthians briga por título de repercussão esse ano? Vamos lá, Copa do Brasil, Sul-Americana, que seja até a Libertadores, porque o Corinthians vai disputar a Libertadores. Esse time pode ser competitiva com esses dois jogadores numa boa fase, Paulinho e Renato Augusto? Olha, o Corinthians cai uma barbaridade fisicamente no segundo tempo. Os senhores devem ter acompanhado a transmissão e nós falamos durante o segundo tempo inteiro o quanto caiu fisicamente o Corinthians. Mesma coisa que aconteceu com o Santos, igualzinho. Por um acaso, o Mirassol não empatou o jogo. Por um acaso, poderia ter empatado o jogo. E eu vou dizer uma coisa pra você, mereceu, sabe por quê? Porque o primeiro tempo foi do Corinthians, o segundo foi do Mirassol. Então, o Renato Augusto, que é o grande maestro desse time do Corinthians, também cai muito fisicamente. Ele caiu inteiramente no segundo tempo no aspecto físico. O William não é 10% do que a gente conheceu do William. Ainda não jogou 10% do que a gente conheceu nele. O Juliano e o Roger Guedes são jogadores regulares. Não tem nada de excepcional. Nem o Juliano e nem o Roger Guedes. Então, eu não vejo, sinceramente, hipótese desse time ganhar título, não. Pode até ganhar um campeonato paulista. São Paulo, com essa babaiada que tem aí, foi campeão paulista na temporada passada. Então, pode eventualmente ganhar o campeonato paulista. Mas outro tipo de competição, eu não vejo a menor chance pro Corinthians. Se continuar só com esse grupo, só com esse elenco, mesmo em Copa do Brasil. Copa do Brasil, na fase decisiva, você enfrenta adversários de alta qualidade técnica, né? Então, o Corinthians, eu não vejo chance em um outro campeonato, a não ser o Campeonato Paulista. E vai ter que trabalhar muito essa questão física, que é determinante, hein? Pro segundo tempo do Corinthians. Pra mim já tá. Olha, você estando no campo, falei pro Vampeta isso, você enxerga exatamente o que é o jogo, né? O segundo tempo, o Corinthians morreu.
Contra o Santos, no segundo tempo, o Corinthians morreu também. Então, vai ter que se trabalhar muito para ter um time razoavelmente competitivo ao longo do ano. Eu concordo até que o Corinthians caiu, né? Um pouco no segundo tempo. Agora, eu jogo contra, então. Eu acho que esse Corinthians briga por título esse ano. Eu acho que esse Corinthians com Paulinho e com Renato Augusto informa que, claro, eles vão melhorar ainda a forma física. A gente está no começo da temporada. Eu acho que esses caras se destacam fácil no futebol brasileiro e sul-americano. E se o William entrar em forma, então, também, pra mim, esse Corinthians briga por título, principalmente de Copa do Brasil, Sul-Americana. Corinthians venceu com 2 golaços. E 2 gols, um do Paulinho, um do Renato Augusto. Os caras que o Flávio Prado fala que estão velhos, que o Corinthians contratou um bando de velho. E agora, o que você vai falar se esses caras estão decidindo tudo que é jogo pro Corinthians? Todo jogo tem gol do Renato Augusto, tem gol do Paulinho. E aí esses caras vão dar trabalho esse ano. Eu te falei, você é teimoso. Por que você tá com essa carinha? Ué, tem que aturar. Errou. Assume. Boa noite. Errou o quê? Ué? Boa noite. Primeiro que o jogo foi contra o Mirassol. Já vamos começar por aí. Segundo, pelo Campeonato Paulista. Eu falo toda hora, esses caras, eles são melhores que os outros, lógico. Só que eles não vão aguentar 60 jogos, 70 jogos. Então não adianta você falar, esse é o time do Corinthians, porque não é. Será poucas vezes o time do Corinthians. Não, hoje mesmo o William jogou. Hoje mesmo o William jogou só um pouquinho do jogo. Não vai aguentar. Porque não tem condição. Os caras estavam jogando fora. Já tem uma certa idade. Então a condição física deles não é uma condição física dentro do normal. Porque eles já passaram da idade ideal. Quando eles jogarem, eles vão funcionar, obviamente. Somente com adversários menores. Mas você fazer uma média num campeonato brasileiro, que é o que vale mesmo, quando ele vai brigar com times que manterão a base, aí não vai dar. Infelizmente, seria ótimo se esses caras pudessem ter o nível que eles já tiveram, né? Físico. Mas o tempo passa pra todo mundo. Não tem Flávio, o tempo passa, mas com jogadores que se cuidam, porque eles são jogadores que se cuidam. Paulinho não é jogador de noitada, de bebida. Renato Augusto também não. São os caras família. O William, a mesma coisa. Claro. E a idade também não é tão avançada. Do William e do Renato Augusto, principalmente, né, Bruno? Quantos anos? 33? É por aí, 33, 34. O Renato, ele teve uma série de contusões, a gente não pode esquecer, né? O Renato é muito acima da média, né, Flávio? Muito, ele é muito acima da média. Se ele tiver legal, ele vai pra Copa. Ele é muito bom. Mas ele teve muitos problemas de contusão. Já na primeira passagem pelo Corinthians. O William tá com esse problema de panturrilha aí, chatinho, difícil de melhorar. Paulinho um pouquinho menos, mas o problema é que a exigência física do jogo cada vez está maior. Esses caras vão fazer a diferença quando eles jogarem. Mas quantos jogos eles jogaram juntos? 5, 6 jogos? É o que vai dar para jogar, considerando todo mundo junto. Agora, pontualmente, quando eles entrarem, claro que eles vão fazer diferença, claro. Um monte de pé de rato, esses caras fazem diferença. Esses caras sabem jogar futebol. Sim, mas o Paulinho acabou de chegar. Fala, Bruno. Paulinho, William, 33, Renato Augusto, 34. Aí, se for jogador que se cuida, dá para jogar bem com essa idade. Tudo bem, não dá pra jogar todos os jogos da temporada. Mas você pode colocá-los nos principais jogos. Sim, nos principais jogos, sim. Mas um campeonato de turno e retorno, você ganha na média. E você vai contar com esse pessoal, pelo menos um terço dos jogos você não vai contar. Vai contar com um, não vai contar com outro. Então, quer dizer, é complicado pro Corinthians, quando ele tem todos jogando, vai ser um time extremamente competitivo. Mas tomara que eu esteja errado. Eu não tenho nenhum prazer de que ninguém se machuque, não possa trabalhar. Imagina, pelo contrário. São todos caras bacanas, bons jogadores. Mas é que as evidências mostram que é quase impossível eles conseguirem fazer isso, porque não dá, porque a exigência física é muito grande. E o calendário aqui no Brasil, sem treinar e tal, é muito complicado. Essa jogada que a gente tá vendo, né, Bruno, do gol do Paulinho, foi sensacional. O lançamento é do Renato Augusto? De quem que é o lançamento? Porque o Roger Guedes... Renato Augusto cruza, o Roger Guedes... O Fagner lá na direita. Foi o Fagner ali. Finaliza. 3 jogadores que participaram da Copa de 18. É uma jogadaça. E outro com participação do 3 jogadores que participaram da Copa de 18, né? Enfrentaram a Bélgica, inclusive. Muita gente brincando aí nas redes sociais que esse gol, por exemplo, poderia ter acontecido contra a Bélgica, porque os 3 estiveram em campo naquela ocasião. E o Paulinho é cada vez mais... Não que ele é centroavante, assim, mas ele é um atacante, assim. O Paulinho tava lá dentro da área de novo, e hoje até o Fernando Lázaro, que dirigiu o time, ele não usou um centroavante. O Mantuan foi titular, que o Silvinho colocou de centroavante nos primeiros jogos. O Jô no banco, mas o Mantuan jogou aberto na esquerda.
né? O Roger Guedes no meio, assim, pra direita, e o Paulinho toda hora na área, né? O Roger... Presença diária do Paulinho é toda absurda, hora, né? toda hora. Ele cada vez mais é um atacante, não é um meio-campista, né? Nessa fase já do final da carreira dele, ele sempre entrou muito na área, mas agora ele fica na área quase o tempo inteiro. A gente sempre falou sobre essa questão da idade dos jogadores, os principais jogadores do Corinthians, que você ter um time titular desse nível, o Corinthians está bem encaminhado para ter um time titular de bom nível, né? Tá faltando um centroavante ainda, tem o Jô, mas precisa de um grande centroavante ainda para ter um time titular. E com esse time titular, ele pode ser campeão paulista, ele pode ser campeão da Copa do Brasil, enfim. Mas para campeonato brasileiro, para brigar, por exemplo, o G4 pelas primeiras posições, ele precisa de elenco. E aí vai depender dos meninos. Como é que os meninos vão se comportar? Eles vão dar conta de preencher essa coisa de elenco? Ou o Corinthians, daqui a pouco, quando terminar o Campeonato Paulista, naquele comecinho do Brasileiro, e muitas equipes saem em busca de reforços. Termina o Campeonato Paulista, por exemplo, é tradição nas equipes de São Paulo, pelo menos em algumas delas, equipes saírem buscando revelações do Campeonato Paulista. Jogadores que se destacam em equipes do interior. Corinthians, de qualquer forma, pensando em brasileiro, vai ter que qualificar o elenco daqui a pouco.